Fala galera, beleza? Magister na área, de volta aos estúdios Globo de produção, beleza? Começamos com a canção do Ceará aí, Centro de Instrução da Aeronáutica, né? Vulgo miojo, vocês vão conhecer aí essa expressão mais pra frente. Pessoal, brincadeiras à parte, vamos direto ao ponto. A aula de hoje a gente vai falar sobre a primeira seviana que a gente viu na última aula, a altura. Acreditem se quiser, é a mais usada, é a mais simples, porém é a mais errada em todas as questões de prova. Por quê? Porque é tão simples que vocês negligenciam, deixam essa seviana para lá, acham que é só baixar perpendicular e tá valendo, e aí vocês acabam fazendo besteira na hora da prova. Então vamos lá, atenção aos detalhes. Deixei 3 tipos de triângulos aqui, galera. Um triângulo acutângulo, um obtusângulo, um triângulo retângulo. Para a gente ver como que a gente pode olhar para essa altura. Lembrando que a altura é uma seviana que a gente traça de um vértice para o lado oposto, onde ele chega nesse lado oposto perpendicularmente ou ortogonalmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Sobre a saída aqui, nada a declarar, apenas sobre a chegada, 90 graus. Perfeito, galera? Então, olhando para esse acutângulo aqui, esse lado inteiro de baixo do acutângulo tem a dimensão de A. Tá? A metros, centímetros, quilômetros, não importa. A medidas de comprimento linear. Perfeito? Esse aqui vale B, esse aqui vale C. Eu tracei a seviana aqui, a altura, e desse vértice até o lado oposto, ela tem uma dimensão chamada H, que a gente falou na aula anterior também. Perfeito? Chega aqui formando um ângulo de 90 graus, e eu aproveito para fazer uma observação. Essa marcação à esquerda desse lado de baixo se chama projeção ortogonal do lado B. Calma, magista, o que você quis dizer? A sombra do lado B, pessoal, simples assim. Eu tenho um lado B, um poste tombado na rua, a sombra desse poste e essa parte aqui de baixo. Todo mundo consegue enxergar? Esse nome aqui, de um jeito popular, né? A sombra desse poste, levando para um nome bonito, a projeção ortogonal do lado B. Então, o lado B é esse cara daqui, certo? E a projeção ortogonal do lado B é esse cara daqui, que tem tamanho M. Da mesma forma, lado C e a projeção ortogonal do lado C tem tamanho N. Isso aí eu estou botando já de introdução para outros assuntos de outras aulas, perfeito? Então, a gente tem os 3 lados A, B, C do triângulo, a altura relativa ao lado A, porque ela chega no lado A em relação ao lado A, perfeito? E temos as projeções ortogonais do lado B e C, tá? Reparem que M mais N, esse tamanho mais esse tamanho, dá esse tamanho todo. Então, M mais N é igual a A, perfeito? Pessoal, tudo olhando para a figura, brincando de encaixar palitinho, igual no Jardim 3, sem novidades, perfeito? Vamos para cá, pessoal. Então, linhas cheias é o que existe de fato, linhas tracejadas são linhas criadas, que eu fiz para ilustrar alguma coisa. Então, meu triângulo está aqui, ó, A, B, C, triângulo obtusângulo, por causa desse ângulo gordo aqui, maior que 90 graus. E a altura que eu vou traçar desse triângulo obtusângulo, galera, ela vem por fora. Sim, muita gente acha isso estranho, problema nenhum. Ela vem por fora desse vértice aqui, em relação ao lado A. Lado A não, né, pessoal? É o prolongamento do lado A. Tá? Então, a altura H vai ser descida em relação ao prolongamento do lado A. Reparem que está tracejado. Tudo bem, pessoal? O que não difere nada, tendo em vista que eu só vou fazer uma distância perpendicular de cima para baixo. Então, o nível que eu pegar, se vocês forem olhar, a variação vertical é a mesma. Falou grego? Vamos lá, galera. É descer ela aqui perpendicularmente até chegar no nível do lado que eu quero. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sabemos pegar uma altura aqui no obtusângulo. Esse daí, ó, pega muita gente na hora da prova, hein? Pessoal, triângulo retângulo. Esse é o mais simples de todo e muita gente dorme no ponto com essa ideia. Eu tenho um lado chamado A, um lado chamado B e um lado chamado C. Magista, eu vi no livro que não importa, a ordem das letras ali não vai fazer diferença nenhuma, pessoal. Tá? O importante é vocês se acharem, beleza? Então, A, B e C. Reparem o seguinte, o lado C, que a gente vai aprender futuramente, que é o cateto C, é um apelidinho que ele recebe a mais, ele já é a própria altura. Por quê? É uma linha que foi traçada de um vértice ao lado oposto, formando 90 graus. Então, eu falo que essa linha aqui de tamanho C
ela coincide com a própria linha da altura. Então eu posso falar que existe uma altura relativa ao lado A aqui, em cima do C, como se fosse um pilô e outro pilô em cima. Perfeito, galera? Tranquilo? Então eu posso falar aqui que C, além de ser um cateto desse triângulo retângulo, ou seja, um dos lados desse triângulo retângulo, ele também é a própria altura do triângulo retângulo. Uma delas, tá? Uma delas, pessoal. O triângulo ele permite até 3 alturas, uma chegando em cada um dos 3 lados. A gente só desceu uma em cada um deles, senão seriam 9 exemplos e ia ficar inviável. Mas entendam que um lado chega uma altura, outro lado chega outra altura. Então, se eu tenho 3 lados, eu posso fazer 3 alturas em cada triângulo. Perfeito, galera? Entenderam essa coisa aqui de linhas coincidentes, da altura está em cima do cateto C? A maior observação da aula está aqui. O melhor sempre eu vou deixar para o final para botar vocês para ver o vídeo. Pessoal, reparem no seguinte, o que eu botei? Par, altura, base. O que eu quero dizer? Vocês vão ver que vai chegar no momento que a gente vai começar a calcular a área de figuras planas. E na área do triângulo, especificamente, a gente vai precisar de um produto entre base e altura, né? Então, muita gente acha que base é sempre o lado de baixo e altura é sempre a linha em pé. Grava de um jeito meio porco. Pessoal, não tem essa restrição lado de baixo, linha em pé. O que acontece? A altura vai ser a depender da base e vice-versa. Por isso que eu falei que existe um par altura-base, tá? Então, o lado que chega à altura, ele é chamado de base, tá? Então, se eu pego esta linha aqui como altura, pessoal, esta linha aqui vai ser a linha chamada base. Então, essa duplinha aqui que vai entrar na relação aí como altura-base. Esse parzinho, perfeito? Agora, veja bem, se eu tivesse escolhido esta altura aqui, essa daqui, ó, relativa a esse lado aqui, a minha relação, o meu parzinho altura-base, seria essa com essa. Reparem que nem minha altura está em pé, nem minha base está deitada. Tá? Aqui, altura, base. Magister, me proibiria de usar aquela outra mais fácil? Não, mas nem sempre você vai ter o mais fácil disponível. Então você tem que saber jogar com qualquer um dos casos, para que se vier esse aqui esquisitão, você saiba usar ele ali na hora. Perfeito? Pessoal, todos os dias às 20 horas um vídeo novo para vocês, um dia aula, um dia podcast, e vocês não estão assistindo aula, hein? Eu estou ficando decepcionado com isso daí. Deixa nos comentários aí, tem alguma sugestão para aula, tá faltando alguma coisa? Deixa aí que eu prometo que eu vou adequar. Beleza? O importante é que vocês estudem. Valeu? Um abraço e até a próxima.